Olá, tudo bem? Eu sou a Beatriz Demarque e hoje eu vou falar um pouco do avanço do Sistema Único de Saúde na implementação de práticas integrativas complementares. Vai se tratar de uma revisão integrativa. Bom, nossa introdução é falar um pouco das práticas integrativas complementares, mais conhecidas como PIC, que tem como objetivo um olhar holístico do paciente. Então, vai deixar de lado todo aquele modelo biomédico que foca apenas no físico e vai focar também na parte biopsicossocial e espiritual do paciente. E vai envolver recursos naturais para garantir uma promoção em saúde no paciente. Então, um exemplo, a doença de Crohn. A gente não vai focar apenas na parte física do intestino, mas sim desde a questão psicológica, social principalmente, e espiritual do paciente. Bom, nosso objetivo é conhecer o processo de implementação das práticas complementares no Sistema Único de Saúde. Bom, vai se tratar de uma revisão integrativa que foi utilizado três palavras-chave: terapias complementares, Sistema Único de Saúde e enfermagem. Fizemos também uma longa filtragem, onde a gente escolheu apenas artigos brasileiros e artigos escritos nos últimos 10 anos. Dentro dos nossos resultados, a gente observou que a acupuntura e a auriculoterapia são as PICs mais utilizadas. A acupuntura é aquela que trabalha com agulhas por todo o corpo, e a auriculoterapia trabalha pontos específicos na orelha. Seguido de fitoterapia, homeopatia, cromoterapia, que eu trabalho com luzes, shiatsu, automassagem do yin, yoga, arte terapia, que vai trabalhar desde a questão de pinturas até a parte de crochê, meditação, reiki, que trabalha a parte de chakras e energia, tai chi chuan e terapia comunitária. Bom, assim a gente conclui que os benefícios da PIC eles são visíveis. Só que, infelizmente, a gente observou que no Brasil carece de muitas informações e treinamentos, principalmente referente ao assunto. Então, se sugere que inclua na grade curricular dos graduandos de enfermagem o ensinamento sobre práticas integrativas complementares e uma educação continuada constante nas unidades básicas de saúde, que é o local onde são realizadas as PICs. Essas foram nossas referências. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Olá, meu nome é Kleber e eu vou apresentar o trabalho que aborda o título Enfermeiro Auditor e sua contribuição no processo de acreditação hospitalar. A primeiro momento, devemos entender que a auditoria de enfermagem ela tem como base a avaliação sistemática dos registros da assistência dentro da instituição através do prontuário do paciente. Enquanto a acreditação hospitalar ela é o título de qualidade que a instituição recebe, baseado nos critérios estabelecidos pela Organização Nacional de Acreditação. O objetivo desse trabalho é apresentar o papel do enfermeiro, né, como auditor, nesse processo de acreditação hospitalar. Essa é uma revisão bibliográfica com dados coletados de maio de 2020 a junho de 2021, com base de dados no BBS, CAPES, Cielo e descritores que abordam auditoria de enfermagem e acreditação hospitalar. Foram selecionados estudos nos últimos 20 anos e 17 referências foram incluídas. Como resultado da nossa pesquisa, abordamos dois tipos de auditoria que se destacam dentro dessa visão. Auditoria de regularidade e auditoria de desempenho. A auditoria de regularidade ou conformidade, ela vem buscar conferir os atos da gestão quanto à legalidade, ou seja, alinhar e certificar com que a assistência prestada estão dentro dos padrões legais à legislação. E a auditoria de desempenho ou qualidade, como o nome diz, ela avalia o desempenho da instituição ao serviço prestado ao paciente, para com que se alcance ao nível de qualidade, eficácia e equidade necessárias que o paciente precisa nesse momento. Quanto à acreditação ou título de acreditado, é um método de avaliação de serviço de saúde, que após executado, a instituição recebe o título, que vai do nível 1 ao nível 3, como acreditado, acreditado pleno e acreditado com excelência. Cada um desses níveis eles tem seu reconhecimento, né, e sua credibilidade à instituição. Uma instituição com um título de acreditado, ela passa mais confiança de um serviço com segurança e padrões certificados ao paciente. Com isso, buscando entender a relação entre
o enfermeiro e o processo de acreditação, a gente pode associar a tríade de Dona Bede, onde diz que estrutura, processo e resultado está ligado à gestão do enfermeiro, onde, através da avaliação do prontuário e da assistência prestada ao paciente, ele tem autonomia a realizar mudanças organizacionais, práticas, mudanças comportamentais e profissionais, né, onde pode trazer impacto positivo e otimização, né, para o reconhecimento público dessa instituição. Em conclusão, o enfermeiro auditor ele tem um papel de protagonismo no processo de acreditação hospitalar, para, né, o título de acreditado, avaliando os prontuários conforme os critérios previamente estabelecidos e o que gera um aumento do nível de qualidade, né, da atuação dessa equipe. Por fim, fica evidente de que há necessidade de produção de novas pesquisas e publicações acerca do tema, além de incentivo, né, para a capacitação do enfermeiro para poder vir a essa atuação de auditoria. A fim, segue nossas referências. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Thiago e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado O papel do enfermeiro nos cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal, uma revisão de literatura. Bom, o câncer, né, ele é uma doença grave, se configura como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo inteiro. E nos últimos anos tem tido aí um aumento dos índices de morte-mortalidade, muito decorrente aí do crescimento populacional e da mudança de fatores de risco relacionados à doença. Segundo projeções do INCA, para cada ano do triênio 2020-2022, teremos aí 625 mil novos casos da doença, que é um número bastante expressivo. Considerável parcela dos portadores de neoplasias, eles vão evoluir para a terminalidade, né, seja por falha terapêutica, seja por má adesão ao tratamento, né, seja por diagnóstico tardio. Quando atinge esse estágio de terminalidade, e até mesmo antes disso, podemos lançar mão dos cuidados paliativos, para garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, o objetivo do trabalho foi demonstrar o papel de destaque do enfermeiro nos cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal. A metodologia. Nossas bases de dados utilizadas foram Cielo, BVS e CAPS, descritores, enfermeiro, cuidados paliativos e oncologia. Incluímos os estudos que abordassem, né, de fato, o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal. Excluímos os estudos que não abordassem o tema, que não estivessem disponíveis na íntegra ou publicados há mais de 15 anos. Como resultados, né, da nossa pesquisa, temos que a atuação de enfermagem sobre necessidades físicas e psicológicas elas vão garantir um bom impacto, né, na melhoria do conhecimento, do conforto, da segurança, tanto do paciente quanto dos familiares, cuidadores, e isso vai causar uma minimização, né, do sofrimento inerente aí ao processo da sua doença. A partir do momento que o enfermeiro ele presta também uma assistência holística, né, ou seja, visando não só os âmbitos físicos e psicológicos, mas também o âmbito espiritual, o âmbito cultural, o âmbito social, ele vai proporcionar uma experiência menos penosa da doença para todos os envolvidos ali. Né? E isso vai gerar também o estabelecimento de vínculo, que vai ser fundamental para identificar novas necessidades e também para garantir a integralidade do cuidado juntamente com a equipe multidisciplinar. É notório também que há um déficit na capacitação emocional e técnica desses profissionais, né, para lidar com esse tipo de paciente e com o processo de morte, e há a falta de recursos humanos, materiais, financeiros, voltados para essa área da oncologia paliativa. Então, em suma, a atuação do enfermeiro em cuidados paliativos, ela é uma atuação de protagonismo, né, à medida que garante o bem-estar do paciente, dos seus familiares, até mesmo dos cuidadores, e também na coordenação do cuidado.
né, à medida que ele identifica ali uma necessidade que foge da alçada da enfermagem, ele pode, então, acionar as redes de apoio multidisciplinar para prestar uma assistência mais adequada àquela situação. É notório também que há necessidade de revisão dos programas de graduação, né, e melhor capacitação dos profissionais, que vai de encontro ao que eu falei, né, que muitas vezes os profissionais eles não estão preparados tanto tecnicamente quanto emocionalmente para lidar com esse paciente e para lidar com o processo de morte iminente. E há necessidade também de maior investimento, né, porque faltam recursos humanos, faltam recursos financeiros, faltam recursos materiais, além da necessidade de desenvolver políticas públicas na área da oncologia paliativa, né? É necessário uma mudança aí na visão dos gestores em relação a essa área que é tão importante para garantir a dignidade desses pacientes. Esse era o nosso trabalho, aqui estão nossas referências. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Olá, meu nome é Paula Ellen, sou estudante de enfermagem, atualmente estou cursando o 8º período, estudo na Universidade de Tiradentes, em Sergipe, e sou autora do trabalho O Suporte Intermediário de Vida como uma ferramenta de empoderamento do enfermeiro, uma revisão narrativa da literatura. Bom, o atendimento pré-hospitalar aqui no Brasil é realizado através do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele é acionado através de ligações gratuitas pelo número 192. Então, o usuário que depende desse serviço deve somente entrar em contato, que nela irá uma ambulância com os devidos profissionais de saúde que ali realizará os cuidados necessários. Esse tipo de serviço, ele trabalha com 2 tipos de ambulâncias principais. A primeira é o suporte básico de vida, que, como o nome já diz, realiza cuidados de baixa complexidade, e nela é tripulado o técnico de enfermagem e o condutor socorrista. E o segundo tipo é o suporte avançado, que, como o nome já também afirma, que é um serviço de alta complexidade, e nela é tripulado por médico, enfermeiro e condutor socorrista. Só que a partir de 2011, em março, uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 375, permite que o enfermeiro esteja também presente no suporte básico de vida e não somente no suporte avançado. E quando o enfermeiro está dentro do suporte básico de vida, ele pode também realizar cuidados de média e alta complexidade, devido à sua capacidade técnica e científica. Dessa forma, alguns autores não intitulam mais como suporte básico de vida, e sim como suporte intermediário de vida. Dessa forma, esse suporte intermediário de vida, quando está em atuação com o enfermeiro, ele está constituído por, como eu falei, enfermeiro, agora com técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Então, o objetivo do estudo é justamente descrever o suporte intermediário de vida como uma ferramenta de empoderamento do enfermeiro. Então, para a realização desse estudo, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde. Os escritores utilizados na pesquisa foram ambulância, enfermeiros e assistência pré-hospitalar. O operador utilizado na pesquisa foi o operador booleano END, e foram selecionados 3 documentos. Tivemos como resultado, após a análise da pesquisa, que o suporte intermediário de vida ele permite que o enfermeiro seja o líder na tomada de decisão imediata. Por quê? Porque justamente o enfermeiro, no nível hierárquico de conhecimento e de capacidade técnica e científica, ele é o mais, ali dentro da ambulância, ele é o mais apto para isso. Então, ele pode atuar assim como coordenador da sua equipe, ele presta cuidados de alta complexidade técnica e medicações sob regulação médica. Então, o enfermeiro ali, quando está capacitado e devidamente treinado, através dos protocolos da instituição, consegue sim realizar cuidados de alta complexidade, como a administração de oxigênio, administração e realização de técnicas supraglóticas e infraglóticas, consegue sim realizar a administração de medicamentos sob prescrição médica e outros cuidados através de treinamento necessário. Então, é necessário que o enfermeiro esteja capacitado com a técnica
e possa, sim, realizar os cuidados, dessa forma, proporcionando uma assistência de qualidade nesse contexto. Então, o enfermeiro deve, sim, estar capacitado, treinado e atualizado para que possa realizar um melhor cuidado ao paciente. Aqui estão as referências e obrigada pela atenção. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Débora, sou enfermeira formada pela Universidade do Estado do Amazonas. O meu trabalho tem como título o trabalho da enfermagem em comunidades ribeirinhas amazônicas durante o contexto da Covid-19. Os demais autores foram Stephanie Maria do Nascimento Dias e Jéssica Samek Rocha Pereira. A assistência à saúde na região amazônica, especificamente em seus locais de difícil acesso, é um dos principais desafios para o fazer profissional. O objetivo do estudo foi descrever a vivência do trabalho da enfermagem às comunidades ribeirinhas durante a pandemia do coronavírus. Este estudo trata-se de um relato de experiência de uma discente de enfermagem durante estágio supervisionado em internato rural no município de Manacapuru, Amazonas. Acompanhou-se a equipe de enfermagem na execução de atividades gerenciais e assistenciais, envolveu-se também em 3 ações de saúde em comunidades ribeirinhas distintas, seja em UBS fluvial ou em apoio ao NASF rural. Constatou-se a enfermagem como chave no ordenamento e gerenciamento das atividades, no segmento dos protocolos de prevenção contra o coronavírus e nos programas preconizados na atenção primária à saúde, levando assim a saúde para localidades de difícil acesso. Nessa imagem é possível visualizar a equipe NASF rural do município, junto com a acadêmica de enfermagem. Verificou-se a relevância da reafirmação de políticas econômicas em saúde que conduzam à assistência à saúde independentemente das barreiras geográficas impostas. Muito obrigada a todos. Olá, saúdo a todos os participantes do 2º Congresso Mineiro de Enfermagem, Empoderamento e Autonomia da Enfermagem no século XXI. Aos congressistas, palestrantes, apresentadores de trabalho. Eu sou Cláudia Pavor Caçavia, junto com a doutora Oliveira. Iremos apresentar um relato de experiência intitulado Orientações da Coremu SMS, Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, como estratégia de comunicação efetiva nos programas de residência em saúde. O nosso relato de experiência traz questões em que todos tivemos que ressignificar nas relações de comunicação, tanto nas esferas familiares, afetivas, nas relações de trabalho e nas relações de educação. No caso da residência, educação, ensino e serviço. As construções dessas relações partem de ações empíricas às ações científicas, como uma forma de sobrevivência deste momento tão precioso e confuso e cheio de desafios que vivemos na nossa civilização. O objetivo do nosso relato é apresentar orientações técnicas que foram feitas pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, a Coremu, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, frente ao Covid-19, com uma estratégia de estimular, manter e aperfeiçoar a comunicação efetiva entre todos os participantes e atores envolvidos nas residências. Apresentaremos um relato de experiência realizado entre os meses de março de 2020 a julho de 2021. Durante esse período, foram elaboradas e publicizadas 9 orientações baseadas em normativas governamentais, tanto do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, nesse momento em que carecíamos de informação, de orientação e que as decisões eram necessárias e as ações deveriam ser
em breve momento de tempo, direcionadas àqueles que estavam nos cenários práticos e na linha de frente. Frente a isso, tivemos uma ausência da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que durante este período se manteve silente e levou um tempo maior que outras instâncias para se manifestar. Nesse sentido, as orientações foram construídas pelos componentes dos programas, os coordenadores de programa, tutores, preceptores, residentes, e as instâncias superiores tiveram acesso às orientações, uma vez que elas foram publicadas em diário oficial e também puderam ser compartilhadas com todos os interessados. Essas orientações baseavam-se nas ações que pudessem ser realizadas no cenário prático de forma preventiva, curativa, que estivessem relacionadas às decisões pedagógicas, de gestão educacional e principalmente de ordem ético-legal. A inoperância dos órgãos governamentais responsáveis pelos programas de residência multiprofissional foi o agente disparador e a mola propulsora para a elaboração e a divulgação dessas orientações, no sentido de que a comunicação foi vista como um fator preponderante para garantir parte da saúde mental de todos os participantes, de todos os atores envolvidos. E, nesse sentido, as orientações contribuíram para que todos estivessem informados e soubessem quais eram as ações que deveriam ser tomadas em relação ao projeto pedagógico realizado nas residências. Agradeço a oportunidade e um bom congresso a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória Ellen e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a otimização dos resultados da assistência de enfermagem, envolvendo a gestão e a educação em saúde. Como introdução, eu trouxe aqui o papel do enfermeiro como líder e como gestor, tá? O enfermeiro nesse papel, ele é detentor do saber para realizar trabalhos de cuidar, administrar, gerenciar, pesquisar e ensinar, fazendo-se compreender com total clareza o processo do gerenciar, que ele está totalmente interligado com o processo do cuidado, a fim de realizar melhorias no processo assistencial, através da promoção, prevenção, proteção e reabilitação do paciente, cliente, que a gente vai estar prestando esse cuidado. Como objetivos, esse trabalho, ele visa relatar a necessidade da educação permanente para atualização profissional, visando melhorias nos resultados assistenciais, ou seja, o profissional que está lá para prestar assistência, esse cuidado ao paciente, ele vai ter uma atualização maior dos conhecimentos que ele já tem. Às vezes acontece de algum procedimento, ter alguma atualização, alguma outra maneira de fazer, o que era feito antes, hoje não é feito. Então, é sempre bom atualizar para a gente promover, esse resultado, essa assistência melhor para o paciente. Como método, ela se trata de uma revisão bibliográfica. E como palavra-chave, eu trouxe gestão de serviços de saúde, papel do profissional de enfermagem e educação permanente. Os resultados. Ele traz, então, como resultado que a educação permanente ela vai permitir avanços quando se trata do cuidado que será prestado ao paciente, com foco na gestão do cuidado e das melhorias no processo assistencial. E como conclusão, no contexto geral, a gente deve refletir sobre a importância da implementação de educação em saúde no cotidiano de todas as unidades de saúde, promovendo assim a atualização dos seus profissionais que estarão ali frente ao cuidado, para exercer a qualidade do cuidado direcionado ao paciente e até mesmo para a educação desse profissional, desse contribuinte. As referências que foram utilizadas e obrigada.
Olá, meu nome é Julie Paranhos, estou aqui representando o grupo que desenvolveu o trabalho Percepção e Sentimentos de Mães de Crianças com Deficiência frente aos desafios cotidianos, um relato de experiência. E para iniciar esse trabalho, gostaria de contextualizar a jornada vivenciada por essas mães de crianças com deficiência. A jornada dessas mulheres tem início no diagnóstico do filho, onde elas sentem sentimentos de dor, tristeza, medo e culpa, decorrentes do processo de luto pela perda da criança idealizada. Logo em seguida, elas passam pelo processo de aceitação e desenvolvem a resiliência e passam a buscar por conhecimento sobre a condição do filho para proporcionar o melhor tratamento. Assim se inicia uma intensa rotina de cuidados que devem complementar as limitações e impossibilidades desses filhos. A literatura traz que a mãe, na maioria dos casos, é a principal cuidadora da criança com deficiência. E para lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento, essas mulheres comumente abdicam de seu lazer, sua vida social, sua vida pessoal, sua vida profissional e também comprometem o seu autocuidado e a sua qualidade de vida em virtude da sobrecarga do cuidado com essas crianças. Santos e Pereira Martins, 2016, vão trazer que o grau de dependência, capacidade funcional e dor física da criança estão relacionados aos níveis de estresse e bem-estar psicológico dos cuidadores. Outros estudos vão trazer altos scores de depressão e ansiedade devido à sobrecarga do cuidado com essas crianças. E a mãe, como cuidadora principal, elas sofrem muito mais com essas consequências. Por isso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de acadêmicas ao abordar a percepção das mães de crianças com deficiência sobre os seus desafios cotidianos, resgatando sentimentos de diferentes momentos de sua vida. Esse trabalho ele teve início com um projeto de extensão universitário multidisciplinar, onde foram realizados 6 rodas de conversa sobre o autocuidado, através da plataforma Google Meet. Em média, nós tivemos de 8 a 12 mães por encontro. A seleção dessas mães foi feita através da metodologia Bola de Neve, onde uma mãe convidava a outra. E as acadêmicas foi através de processo seletivo. O recorte desse trabalho em específico é sobre o 5º encontro, que teve o tema Percepção e Sentimentos de Mães de Crianças com Deficiência frente aos seus desafios cotidianos. E para desenrolar essa roda de conversa, nós utilizamos a metodologia de perguntas para direcionar essa conversa, onde nós perguntávamos às mães e elas nos traziam memórias, sentimentos de diferentes momentos de sua vida. Ao serem perguntadas sobre o diagnóstico do filho, as mães trouxeram sentimentos de medo, tristeza, culpa, até chegarem à aceitação, superação e resiliência, indo de encontro justamente ao que a literatura traz. Um fator interessante trazido por essas mães é que todas elas tiveram uma experiência negativa com profissionais de saúde, destacando que profissionais foram desatenciosos com elas em suas queixas, que eles estavam despreparados para dar o diagnóstico, para apoiar, para informar nesse momento tão difícil. Isso vai de encontro aos resultados encontrados no estudo realizado por Lopes em 2019, que traz justamente esse despreparo dos profissionais de saúde ao dar o diagnóstico, ao apoiar e ao informar sobre o quadro da criança. Ao serem perguntadas sobre os primeiros desafios e conquistas, as mães trouxeram aí dificuldades de acesso à informação, aos tratamentos, aos recursos, a insumos que melhoram a qualidade de vida dessa criança com preços elevados. O transporte público também é uma dificuldade e escolas que não estão preparadas para receber essas crianças e para incluí-las aí. E essas situações elas são agravadas pela pandemia do Covid-19, já que muitas clínicas de reabilitação e tratamento estiveram fechadas no período desses 2 anos. Essas dificuldades, elas vão de encontro ao estudo realizado por Bastos e Deslandes em 2008, que destacam aí dificuldades de acesso a terapias e serviços vivenciadas pelas mães deste estudo. Sobre as conquistas, essas mães destacaram mais uma vez a resiliência, ao dizerem que as conquistas são diárias e que cada obstáculo superado é uma conquista. Ao serem perguntadas sobre o que mudariam na sociedade para melhorar a sua qualidade de vida, essas mães destacaram a necessidade de uma rede de apoio a elas, suporte para acesso à informação, acessibilidade a espaços públicos, para que elas não tivessem que escolher onde levar os seus filhos, ensino sobre as diferenças na escola para que as crianças não sofressem com preconceito na sociedade e também uma melhora na infraestrutura e capacitação dos profissionais nas escolas,
para que eles estejam preparados para receber essas crianças. Além disso, profissionais de saúde nas escolas diariamente. Essas demandas elas vão de encontro aos desafios enfrentados por essas mães. Podemos concluir, então, que ouvir essas mães é o primeiro passo para a elaboração de estratégias, de intervenções em saúde e melhoras no processo de inclusão social dessas crianças. É necessário ouvir essas mulheres para ter uma ideia de como é a realidade delas, para poder desenvolver ações e medidas que vão de encontro a essas necessidades. Experiências como essa proporcionam para nós acadêmicos uma rica oportunidade de aprendizado com o exercício da escutativa, preparando sempre para a futura prática profissional. Obrigada. Olá, eu sou a Bianca Monte Cretão, sou discente de enfermagem na Universidade Estadual de Maringá e vou apresentar o trabalho intitulado Práticas de Educação em Saúde sobre câncer de mama e colo de útero, uma revisão integrativa. O câncer de mama e de colo de útero são entre os 4 principais tipos de câncer desenvolvidos com mortalidade feminina. E várias são as causas que levam ao desenvolvimento destes cânceres, podendo estar associados a fatores genéticos e até comportamentais. Adequar as orientações a respeito do exame e do autocuidado são estratégias educativas relevantes para o enfrentamento do câncer ginecológico. Assim, este cenário ele requer uma ação competente dos profissionais de saúde, sendo de extrema relevância estudos que conduzam estes a buscarem estratégias que proporcionem à população feminina uma assistência de qualidade neste processo. As práticas de educação em saúde, elas são relevantes para a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer de mama e de colo de útero. O objetivo do nosso trabalho foi identificar na literatura brasileira as práticas de educação em saúde voltadas para a população feminina, sobre câncer de mama e colo de útero. Nosso trabalho utilizou como método a revisão integrativa da literatura, a qual utilizou o fluxograma Prisma para a busca e seleção dos dados que foram coletados nas bases eletrônicas Lilacs, BDNF, Medline e Biblioteca Cielo, em abril de 2021. Nosso estudo teve a seguinte questão norteadora: quais as práticas de educação em saúde desenvolvidas para a população feminina brasileira na abordagem da prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer de mama e colo de útero? Como resultados, nós tivemos que a amostra final foi constituída por 19 pesquisas, publicadas entre os anos de 2015 a 2021. Predominaram também na amostra artigos que abordaram como tema central as práticas de educação em saúde desenvolvidas no Brasil para a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer de mama e colo de útero, disponibilizadas nos idiomas português, espanhol ou inglês, e publicadas nos últimos 6 anos. As principais estratégias evidenciadas foram com foco na prevenção, tendo em sua maioria o cenário educativo da atenção primária, direcionado às mulheres que frequentam essas unidades básicas de saúde de seu município. Também evidenciamos que essas mulheres elas estão dentro da faixa etária recomendada para o cuidado e prevenção do câncer de mama e colo de útero. Como estratégias educativas nos âmbitos de prevenção, tratamento e diagnóstico, encontrou-se ações que utilizaram diálogo, materiais educativos, palestras, atividades em grupo, mídias, ligações telefônicas e visitas domiciliares. Assim, as ações como um todo se mostraram de grande valia à comunidade, mas vale ressaltar que se sobressaíram aquelas que alcançaram os assuntos de forma a conseguir a participação e a discussão com as mulheres em questão, atingindo assim o objetivo de promover o conhecimento e aumentar a adesão dos exames, fazendo com que elas compreendessem a importância do autocuidado e concluindo o objetivo das práticas pedagógicas. Este foi nosso trabalho, muito obrigada. Olá, boa noite. De antemão já quero expressar aqui os meus cumprimentos a todos presentes neste encontro científico. O meu nome é Jean, eu sou aí o responsável principal pelo projeto intitulado Protagonismo e Empoderamento da Enfermagem através da representatividade política, a qual teve colaboração da aluna Maria Paula Bernardo dos Santos, que é aluna de graduação em enfermagem, a qual fomos orientados pela profissional Jéssica Moreira Fernandes. A Jéssica é enfermeira de formação, ela concilia atualmente aí uma especialização em andamento em saúde aí coletiva, com ênfase na atenção básica, modalidade de residência, e concilia também um mestrado em ciências da saúde pela USP. Uma breve apresentação minha: sou o Jean Gabriel de Brito, acadêmico do curso de enfermagem pela Universidade Paulista, atualmente eu curso aí o 8º termo, e também sou aluno de iniciação científica.
Agora eu vou entrar de fato no meu tema propriamente dito. Trouxe um artigo bastante interessante que vai aí me embasar na explanação do meu tema, na qual esse artigo traz que, nos últimos anos, o que tem se observado quando a gente fala de saúde, cuidado, trabalho e enfermagem principalmente. A gente observa-se uma deterioração das condições de trabalho, de saúde e principalmente de enfermagem, a qual tem uma forte influência política. Infelizmente, é uma prudente, ou seja, uma política que não contempla a categoria de enfermagem, porque o que a gente mais observa através aí de veículos de comunicação recentemente é isso. Eu trouxe aí algumas manchetes interessantes do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, na qual ele traz que na enfermagem o excesso de trabalho, a sobrecarga, ela aumenta, favorece em 40% o risco de morte. Trouxe também algumas notas de repúdio, na qual reflete em uma desvalorização do salário de enfermagem, a qual não é compatível com a nossa carga horária de trabalho. Enfermeiras sendo agredidas em ambientes de trabalho. Infelizmente, é um cenário bastante caótico, ou seja, a gente tem uma problemática bastante preocupante, que de fato é esse: sobrecarga de trabalho da enfermagem, profissionais aí desvalorizados, desmotivados, enfermeiros adoecendo, e essa problemática, o meio que a gente tem de se combater um problema evidenciado é por meio da política. Porque o que é a política? A política é uma forma que a gente tem uma resposta de enfrentamento a um problema. E se a gente tem um problema na enfermagem e a gente quer conquistar, avançar os direitos e resolver esse problema, é por meio da inserção da política. Tirar essa política do papel e fazê-la valer na prática. E o enfermeiro ele tem que ser protagonista no ramo da política também, para ele conquistar os direitos da enfermagem. E aí eu trouxe uma reflexão. Por que será que as causas da enfermagem demoram tanto para serem aprovadas? Será que se o enfermeiro ele tivesse inserido em meios políticos, em meios parlamentares de congresso, será que nossas causas elas seriam aprovadas com mais facilidade? Porque o que a gente tem hoje? Projetos de lei que são criados na enfermagem, que ele chega até o Senado, porém ele tramita por anos e anos e anos, mas ele não chega a ser aprovado. Mas se o enfermeiro ele tivesse mais protagonismo e mais representatividade na política, talvez a gente teria aí uma inversão desse cenário. Talvez as conquistas da enfermagem, as pautas que a gente tem, seriam aí aprovadas com maior facilidade. Então, diante desse cenário, o que a gente observa? Que nos últimos tempos, observamos que os profissionais da enfermagem, eles vêm aí se engajando, se engatando em meios políticos com essa principal aí missão de conquistar os direitos da enfermagem, mostrar maior visibilidade e lutar pela valorização da nossa categoria. De antemão, né, o nosso objetivo principal foi propor uma reflexão a respeito do empoderamento do enfermeiro, né, da enfermagem como um todo, no contexto da política. Utilizamos como método uma revisão narrativa simples, realizada no mês de outubro, a qual teve como base de dados a Ciel e a PubMed, a qual foram aí estratificados 5 artigos. E o que a gente tem como discussão é que o enfermeiro, assim como outros profissionais da saúde, está cada vez mais se articulando em meios políticos para conferir maior autonomia para a nossa profissão, lutar aí pelos nossos direitos. Com isso, o que a gente conclui? Que a política, né, a inserção do enfermeiro na política, ela entra como uma ferramenta que configura a enfermeira em maior autonomia, que possibilita aí maior avanço nas pautas que a gente tem, valorização de trabalho, entre outras vantagens. Aqui foi um referencial teórico que eu utilizei. Finalizo minha apresentação aí agradecendo pelo ensejo em participar desse ilustre evento. Obrigado a todos os participantes, ouvintes, a toda a banca examinadora também. Oi, meu nome é Kessia Carregosa e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Reflexos da Episiotomia sobre a Sexualidade da Mulher no Pós-Parto, revisão integrativa, que foi produzido por mim e por meus colegas Fabiana, Milena, Stephanie e Jefferson. A episiotomia é o alongamento do períneo que é realizado por meio de uma incisão cirúrgica no segundo período do trabalho de parto. Apesar de existirem vários estudos atualmente que comprovem que esse procedimento só deve ser realizado de forma seletiva, a sua frequência ainda é bastante elevada nas maternidades do país. O trabalho tem como objetivo destacar os reflexos da episiotomia sobre a sexualidade da mulher no puerpério.
É uma revisão integrativa que fez uso de bases de dados, como a BVS e Cielo, e foram selecionados artigos em português e em inglês entre os anos de 2012 a 2021, usando os descritores período pós-parto, episiotomia e sexualidade. No total, foram analisados 3 artigos. Bom, o relacionamento sexual da mulher após uma episiotomia, por vezes, torna-se um desafio para a mesma, devido à dor, à dispareunia, o maior risco de infecção, assim como também ao constrangimento de que o parceiro veja as alterações anatômicas que o corte no períneo proporcionou. Esse constrangimento pode dificultar o contato sexual do casal, gerando muitas vezes crises no relacionamento e baixa autoestima na mulher, a qual se sente culpada pela vivência sexual negativa, gerando ainda mais sentimentos de inferioridade e frustrações. Então, por isso, destaca-se a importância de um olhar mais respeitoso e mais humanizado quanto à sexualidade das mulheres submetidas à episiotomia, contribuindo para o seu exercício de forma satisfatória. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Bianca Santana Souza, sou enfermeira, cursando especialização em enfermagem e dermatologia na Faculdade Venda Nova do Imigrante, e irei apresentar o resumo intitulado Relação da raça-cor com a mortalidade por neoplasias malignas no Brasil no ano de 2019. Como coautores deste resumo temos Brenda Laísa Lima Dantas, Vitória Stephanie de Oliveira Santos e o orientador Jefferson Felipe Calazans Batista. As neoplasias são um grande grupo de doenças, né, na verdade, e elas acometem diversos tecidos e órgãos também, e estima-se que cerca de 9,8 milhões de mortes por ano no mundo sejam decorrentes das neoplasias. Como objetivo do resumo, temos que foi caracterizar a mortalidade por neoplasias malignas segundo a raça-cor no Brasil no ano de 2019. O método utilizado foi o estudo ecológico sobre a mortalidade, né, por neoplasias malignas no Brasil no ano de 2019, e os dados eles foram provenientes do SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, e as variáveis selecionadas foram o ano, raça-cor e o capítulo do CID-10, relacionado a neoplasias. Nos resultados foi obtido que em 2019 foram contabilizados 200.605 mortes por câncer no Brasil, e a raça-cor branca foi a que predominou, com 112.682 óbitos, seguidos pela parda, com 66.293, e se destacou também as neoplasias dos órgãos digestivos, com 37,7%, e 38,4% do trato respiratório, com 18,2% e 16,7% dos óbitos, isso respectivamente. Destacou-se também que o câncer de mama, na raça-cor branca, foi o principal, com 10.518 óbitos, e o destaque não ocorreu nas demais variáveis. Na conclusão, ressalta-se que a intensificação das políticas de prevenção para este agravo fazem de suma importância, principalmente para os grupos mais susceptíveis. Aí estão as referências. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos, meu nome é Márcia Alves Vieira, sou acadêmica de enfermagem no Centro Universitário de Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar sobre o relato de experiências de acadêmicos na campanha de vacinação contra a Covid-19. Nossa introdução. Entre as intervenções para conter o impacto da pandemia, foi necessária a aceleração da imunização da população de Belo Horizonte, e onde as universidades auxiliaram nessa vacinação. Com isso, a participação dos acadêmicos da área de enfermagem foi uma oportunidade de alcançar um público-alvo mais elevado e capacitar esses graduandos. Os objetivos relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem atuando na campanha de vacinação contra a Covid-19. A nossa metodologia trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos acadêmicos de enfermagem desde maio de 2021 na UniBH. Os resultados. A atuação na campanha de vacinação possibilitou uma percepção
de barreiras que ainda devem ser enfrentadas. Nós identificamos 2 pontos-chave. O primeiro foi a escolha do imunizante. Hoje, no Brasil, a gente possui 4 imunizantes, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e Janssen, e as pessoas iam até os postos de vacinação e se recusavam a se vacinar com determinado imunizante. Então, a escolha desses imunizantes foi um ponto muito negativo quando a gente estava lá vacinando essa população. Outro ponto-chave que a gente encontrou foi a recusa dos imunizantes, né? A pessoa vamos supor, um casal, um se vacinava e o outro relatava que não iria vacinar porque não acreditava que existia um vírus ou acreditava que a eficácia da vacina não era eficaz, não era boa o suficiente. Então, hoje já existem estudos falando da importância da vacinação e que quando você se imuniza, a chance de você adquirir o vírus ainda é significante? Sim, ainda é. Mas só que isso diminui a chance de hospitalização por um caso mais grave e diminui também os casos de óbitos pela doença. Então, a nossa conclusão, a gente concluiu, então, que a experiência vivida foi significativa, foi muito positiva para esses graduandos e professores, né, e permitiu que a gente repensasse e reconstruísse as práticas de vacinação, né? Os estudantes adquiriram melhor compreensão acerca das necessidades da população, evidenciaram o protagonismo da enfermagem. Hoje, de fato, a enfermagem está na linha de frente, ela faz a diferença quando se trata dessa imunização da população, né? Então, a gente pode identificar isso, evidenciar o protagonismo da enfermagem, e além de adquirir experiência profissional e pessoal, tá? Essas são nossas referências. Muito obrigada e boa tarde. Olá, meu nome é Emília. Irei apresentar o resumo do trabalho intitulado como Relato de Experiências sobre a Educação Dialógica em Crianças com Anemia Falciforme e seus cuidadores em um hospital pediátrico. Os integrantes do resumo são Carolina Henriques Gomes Miranda, Felipe Leonardo Rigo, Emília Karen do Prado, Carielle Tâmara Lázaro Lourenço Oliveira, Maria Fernanda Alves de Brito e Simone Deslandes de Andrade. O termo doença falciforme abrange diversas hemoglobinopatias presentes em todo o mundo, entre as quais a anemia falciforme é a majoritária. Esse trabalho tem como objetivo descrever a abordagem com foco na educação dialógica realizada por enfermeiros para o manejo da doença falciforme em crianças e seus familiares em ambiente hospitalar. Trata-se de um relato de experiência pelas vivências das residentes de enfermagem do Programa de Urgência e Emergência de um hospital pediátrico em Belo Horizonte. Durante as consultas de enfermagem à beira-leito e em grupos de discussão multiprofissional são realizadas orientações gerais sobre a doença, na qual aborda-se aspectos preventivos, cuidados nas crises falcêmicas, chama-se atenção aos sinais de alerta de piora, cuidados com a alimentação, evitar a desidratação, os direitos em saúde e os cuidados em domicílio, entre outros. Dessa forma, as orientações assertivas contribuem para um melhor entendimento e adesão da criança e seus familiares para o manejo da doença falciforme. Obrigada! Olá! Este é um relato de experiência sobre a relevância da Liga Acadêmica de Atenção Básica para a formação do acadêmico do curso de enfermagem. Eu sou o Leonardo Aredes Martins e essas são as demais autoras que participaram deste resumo. Gabriele Raíssa dos Santos Martins, Daniela Batista da Silva e a orientadora, a professora Aline Figueiredo Camargo. Para darmos a introdução aí, vamos iniciar sobre a Liga Acadêmica de Atenção Básica, né? A LAAB. Ela foi fundada em maio de 2021 por discentes do curso de enfermagem do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, visando cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão com interesse de explanar o SUS. O SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que abrange desde um simples atendimento para avaliação da pressão arterial até um transplante de órgãos, através da atenção básica.
garantindo um acesso gratuito para toda a população. O que são as ligas acadêmicas? As ligas, elas são entidades que são criadas por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam interesse num determinado tema. Sem fins lucrativos e com tempo indeterminado de duração, elas realizam atividade extra-classe, tendo as suas ações voltadas para a educação relacionada ao tema de estudo. Levamos conteúdo sobre a atenção básica para os ligantes. E as diretrizes curriculares nacionais, elas reconhecem a prática das atividades da Liga Acadêmica e incentivam essas ações nas entidades de ensino, porque se trata de uma importante ação para agregar no conhecimento e valor à vida do estudante. Os ligantes, eles vão obter mais conhecimento sobre a atenção básica. E o nosso objetivo nesse trabalho é relatar a experiência da Liga Acadêmica de Atenção Básica. Metodologia. Trata-se de um relato de experiência com os discentes do curso de enfermagem que compõe a diretoria da Liga Acadêmica de Atenção Básica. Sobre os nossos resultados. São realizados encontros quinzenais, de acordo com o que está no nosso calendário, aos sábados, e através das redes sociais nós influenciamos os acadêmicos com os nossos conhecimentos na atenção básica. Nesses encontros, o que acontece? Nós realizamos palestras com debates de temas diversos que abordam o contexto da atuação do enfermeiro na atenção primária. E estamos sempre convidando profissionais para que possam debater a temática, demonstrando a relevância do SUS e o protagonismo do enfermeiro. A Liga Acadêmica de Atenção Básica, a LAAB, ela é um complemento da graduação, tendo aí um valor muito grande na formação profissional dos discentes, sendo uma ferramenta na disseminação do conhecimento, corroborando com a apreensão e discussão das mais diversas situações e contexto da atuação do enfermeiro no âmbito da APS no SUS. Essas foram as nossas referências utilizadas para fazer o resumo. E agora gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo, né? Muito obrigado. Então, eu sou Carmen Lúcia Duro, professora da Escola de Enfermagem da Universidade do Rio Grande do Sul, e com a monitora Joinice, estou aqui para apresentar o trabalho Retorno Presencial Restrito da Disciplina de Administração e Enfermagem URGS em Unidades de Saúde, relato de experiência. Bom, o contexto. Com a pandemia do Covid-19, o Brasil se depara com o primeiro caso, lá em 26 de fevereiro, e a partir daí é decretada a quarentena por todos os estados brasileiros. O país precisa ser reestruturado e readaptado a novos modelos de convivência e de organização da sociedade e dos serviços de saúde. No ensino superior não foi diferente. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Resolução 025 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da URGS determinou um modelo de ensino remoto emergencial. São suspensas aulas presenciais, práticas de curso e também laboratórios. Com a melhoria dos índices da Covid-19 no Rio Grande do Sul, a instituição volta a ter um retorno presencial restrito para os cursos da área da saúde. Na enfermagem, há o desenvolvimento de um plano de retorno, 6 disciplinas retornaram em 2021, entre elas a administração e enfermagem do serviço de saúde.
Essa disciplina tem por objetivo realizar o gerenciamento do cuidado de enfermagem de saúde a partir de bases teóricas que fundamentam a prática administrativa do enfermeiro, assim como desenvolver as funções do enfermeiro integrantes à equipe de enfermagem de saúde, refletindo sobre a prática cotidiana de enfermagem, fazendo uma análise crítica. Nos campos de prática da disciplina de enfermagem no âmbito hospitalar, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica, ambulatório. E na atenção primária, Unidade de Santa Cecília, Unidade de Saúde Cristal, Unidade de Saúde Vila Cruzeiro. A carga horária presencial são 115 horas, ou seja, 15 dias presenciais, segundas, terças e quartas, das 7h30 às 12h30. A carga horária de ensino remoto, 185 horas, e a de total da disciplina, 300 horas. Como resultados, então, o retorno às práticas de enfermagem da disciplina de administração se deu, né, na unidade Vila Cruzeiro, no nosso grupo, com localização no distrito Glória Cruzeiro Cristal de Porto Alegre. Né, é aquele em rosa, é o distrito de grande vulnerabilidade social. A organização das práticas disciplinares respeitaram um cronograma onde foram contemplados a estrutura organizacional e a filosofia do serviço de saúde e enfermagem, o gerenciamento de recursos humanos, físicos e materiais, os sistemas de registro de enfermagem e sistemas de saúde, ESUS, GERCOM, SIPNI, DIS, e a gestão do cuidado na atenção primária à saúde, consultas de enfermagem, visitas domiciliares, atenção à segurança do paciente, entre outras atividades pertinentes. A equipe de trabalho, então, para o desenvolvimento das atividades, se contou com o acompanhamento das enfermeiras em consultório, realizando consultas de enfermagem agendadas, pré-natal, testagem rápidas e também atendimento à demanda espontânea e solicitação de exames. Também houve o acompanhamento dos técnicos de enfermagem na sala de vacinas, acolhimento, sala de dispensação de material e de medicamentos e sala de procedimentos. Também os agentes comunitários de saúde e endemias, onde fizemos visitas domiciliares e reconhecimento do território. O trabalho com o professor contemplou o dimensionamento de pessoal, escalas de gestão de pessoas, qualidade e segurança do paciente, planejamento estratégico situacional e avaliação. Conclusão, o retorno às práticas propiciou aprendizado significativo e formativo aos alunos, destacaram-se a disponibilidade da equipe de trabalho e a oferta de possibilidades de ensino pelo serviço, e as práticas presenciais, além de ampliar o aprendizado teórico do aluno, consolida a integração ensino-serviço, tão necessária para a formação do estudante de enfermagem para o mundo do trabalho. Minhas referências, meu muito obrigado e meu contato. Olá, meu nome é Gabriela, sou acadêmica de enfermagem da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, e hoje eu vou estar apresentando meu trabalho com o tema A Saúde do Acadêmico de Enfermagem antes e durante a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Como autores temos eu, Gabriela Stephanie de Almeida Hadi, e também a minha orientadora, professora doutora Elis Maria Teixeira Palma Priotto. Bom, fazendo uma breve introdução, com a chegada do Covid, houve-se a necessidade de realizarmos o distanciamento social como medida para diminuir a disseminação do vírus, e com isso houve grande impacto na nossa saúde, física e mental. Então a nossa pergunta norteadora foi: como está a saúde física e mental do acadêmico de enfermagem durante a pandemia? Então, o objetivo geral da nossa pesquisa foi analisar o perfil de saúde do acadêmico de enfermagem da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, antes e durante a pandemia, mais especificamente relacionar as mudanças nos hábitos diários de autocuidado, como o comportamento alimentar, padrão de atividade física, padrão de sono, uso de medicamentos e também de outras drogas. A nossa metodologia foi uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo e exploratório, realizada na própria UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, com os alunos matriculados do 1º ao 5º ano do curso de enfermagem, que possuem idade igual ou superior a 18 anos. A coleta de dados se deu de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021, onde aplicamos um questionário com dados do perfil de saúde física e mental do estudante antes e durante a pandemia, totalizando 56 perguntas. A apresentação dos dados foi precedida pela elaboração de um banco de dados no Excel, sendo calculadas a frequência absoluta e relativa, apresentadas por tabelas e gráficos. Bom, agora um pouquinho dos nossos resultados. Com relação à participação, dos 180 alunos matriculados no curso, 59 responderam à nossa pesquisa. Identificamos também a maior participação do 3º ano, do sexo feminino, faixa etária entre 18 e 24 anos, a cor branca e a depressão como principal comorbidade entre os estudantes.
Com relação ao consumo de álcool, identificamos a sua diminuição durante a pandemia, pois antes, 67,8% dos estudantes referiram fazer seu consumo, porém durante, o número baixou para 57,63%. Sobre o consumo de tabaco, identificamos o número de estudantes que referiram não consumir, ou seja, antes da pandemia, 67,80% disseram que nunca consumiram, porém durante esse número aumentou para 77,97%, ou seja, mais estudantes referiram não estar consumindo tabaco durante a pandemia. Também identificamos o grande percentual de estudantes que não praticam atividade física, pois antes 49,15% referiram não praticar atividade física. Já durante a pandemia, esse número baixou para 44,07%, ou seja, mais estudantes começaram a praticar atividade física durante a pandemia, porém ainda consideramos um percentual elevado de inatividade física entre os estudantes. Com relação ao padrão de sono, mais estudantes começaram a dormir mais horas durante a pandemia, ou seja, antes da pandemia, 15,25% referiram dormir 8 horas ou mais, já durante a pandemia esse número aumentou para 45,76%. A alimentação do estudante não sofreu grandes discrepâncias durante a pandemia, porém identificamos a diminuição do consumo de produtos industrializados, de frituras e de verduras, porém houve o aumento do consumo de vegetais. Também questionamos quanto ao consumo de medicações de uso contínuo e identificamos um maior consumo durante a pandemia. Entre as medicações mais citadas temos o cloridrato de sertralina, fluoxetina, amitriptilina, escitalopram e succinato de desvenlafaxina como antidepressivos e também o alprazolam como ansiolítico. Também realizamos perguntas de autopercepção, como você se sente bem com a sua saúde, lúcido, disposto, deprimido, razoavelmente feliz, nervoso e tenso, e com os resultados nós concluímos que mais estudantes começaram a se sentirem felizes, mais nervosos, mais tensos durante a pandemia. Também questionamos quanto a violências autoinfligidas, como autolesão e ideação suicida. Bom, antes da pandemia, 27,12% relataram já ter praticado autolesão alguma vez na sua vida, porém, durante a pandemia, esse número baixou para 6,78%. Com relação à ideação suicida, 52,54% disseram que já tiveram ideação suicida alguma vez na sua vida antes da pandemia, porém, durante a pandemia, esse número baixou para 23,73%. A última pergunta do questionário se relacionava à esperança do estudante quanto ao seu futuro. Antes da pandemia, 66,10% disseram que sim, tinham esperança quanto ao seu futuro, porém durante a pandemia esse número baixou para 28,81%. Então, concluímos que evidenciou-se percentuais mais elevados de fatores de risco, como a diminuição do consumo de verduras, baixo índice de atividade física, o desinteresse quanto ao futuro, o aumento da irritabilidade e o aumento do consumo de medicações psicotrópicas. E também identificamos a necessidade do acompanhamento da saúde mental desse estudante, considerando a situação atual e os efeitos causados pela pandemia e pelo isolamento social. Então, sugerimos o desenvolvimento de ações e estratégias em saúde que estimulem a procura e o atendimento de profissionais especializados, bem como a orientação sobre os benefícios de boas práticas de promoção em saúde. Muito obrigada! Meu nome é Juliane, eu sou enfermeira, tenho como título do trabalho a sedação e analgesia, a importância do enfermeiro na promoção do conforto e prognóstico do paciente crítico. Tenho como autores eu, Juliane, a doutora Valnice de Oliveira Nogueira. Bem, as unidades de terapia intensiva, elas são unidades que prestam serviços especializados a pacientes que se encontram em condições críticas, pacientes que se encontram em condições graves que necessitam de uma monitorização contínua. Essas unidades, elas têm como medidas terapêuticas comum a prática de analgesia, que é a ausência ou supressão da dor, e a sedação, que é a condição que permite a diminuição do nível de consciência de forma induzida através de medicamentos. Também são evidenciados sinais e sintomas presentes, a dor, a ansiedade e a agitação, que muitos estão relacionados, à condição clínica do paciente e até mesmo procedimentos invasivos que são realizados. Neste, o estudo teve como pesquisa norteadora como é que esse enfermeiro ele pode contribuir para melhorar o conforto do paciente crítico nessas terapias, de analgesia e sedação. E o objetivo foi analisar nessa produção científica a participação do enfermeiro nessas práticas, diretamente, na promoção, para promover o conforto e o prognóstico do paciente crítico adulto. Como método, foi um estudo de revisão narrativa, agrupados através de artigos que foram apresentados conforme a figura 1, esquematizados na base de dados a BVS e o Google Acadêmica Medline, através dos critérios de inclusão e exclusão, sendo um critério de exclusão importante, foram artigos que não discorressem dessa participação do enfermeiro
né, aprofundado de forma mais nessas práticas, e também artigos que não tivessem acesso restrito, acesso gratuito. Foram elencados 29 artigos, sendo desses apenas elegíveis 13, né, embasados no objetivo. Contaram com publicações do período do ano de 2006 a 2018. A PubMed foi a base de dados que conteve mais estudo. Contemplamos estudo com a língua inglesa, portuguesa e espanhola. Obtivemos estudos também com revisão de literatura, com abordagem quantitativa e qualitativa. Foi elaborado também um quadro, esse quadro número 1, onde contempla os principais achados com relação ao manejo, né, do enfermeiro nessa prática de sedação e analgesia, bem como algumas orientações nas UTIs adultas. Vou passar logo mais aqui e vamos falar sobre a discussão. A discussão foi elaborada com 3 eixos tópicos, sendo o primeiro sedação e analgesia em UTI. Então, a maioria dos estudos comprovaram que essas terapias ajudam na promoção do conforto, que apresenta-se de forma complexa o seu manejo, porque vai decorrer da condição clínica do paciente, do nível de dor, que é de cada paciente, que é individualizado. Apresentou que 70% dos pacientes internados irão utilizar esse tipo de terapia. Existe uma recomendação pela Society of Critical Care de Medicina de 2013, que ela recomenda que se faça primeiro uma analgesia antes da sedação, usar alvo de sedação seguindo o objetivo de sedação leve, evitando uma sedação profunda, guiados por estratégia de sedação com uso de protocolos e interrupção diária de sedação, a preferência por medicamentos sedativos do grupo não benzodiazepínicos estão relacionados a melhor desfecho de desmame. Foi relatado como desafio a ausência de adoção de protocolos, nem todos os hospitais utilizam, o não seguimento das diretrizes, o gerenciamento inadequado, que vai desde a prescrição até a administração dessas medicações, a sobrecarga de trabalho, né, da equipe de enfermagem, a ausência de materiais e insumos associados a melhores práticas. Foi relatado por Sakata que menos de 50% dos profissionais avaliam a dor, né, por causa da questão verbal, né, pacientes que se encontram em intubação orotraqueal. Foi relatado como complicação o aumento no tempo da permanência hospitalar, decorrente de aumento de infecções, bem como nos custos hospitalares, a piora no prognóstico do paciente e em relação do nível de sedação associada a níveis de óbito. Essa sedação é uma sedação profunda. A contribuição do enfermeiro foi porque pode ajudar no gerenciamento da dor e agitação e ansiedade, pois estar mais próximo do beira-leito consegue interpretar melhor essas questões de desconforto do paciente, aplicar protocolos em escala. O estudo de Abdal observou que esses protocolos ajudou a diminuir a administração de medicamento sedativo e também através da comunicação efetiva através de registros de enfermagem, a identificação de sinais desconfortáveis, a administração e monitoramento sedativo e analgésico podem contribuir para a redução de custos hospitalares. Por fim, foi demonstrado no estudo que o manejo ele configura-se uma prática pouco aplicada, né, direcionada pelo enfermeiro, e que ações educativas permanentes, atualização e criação de novos protocolos podem estar contribuindo para o melhor atendimento desse paciente crítico. Obrigada. Olá, meu nome é Vitória Stefano de Oliveira Santos, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Tiradentes e irei apresentar o trabalho titulado Situação Epidemiológica dos Casos e da Mortalidade por Covid-19 no estado de Sergipe no ano de 2021. A Covid-19 causou uma das maiores pandemias na história da humanidade, sendo responsável por 20 milhões de casos confirmados no Brasil. O objetivo do estudo foi destacar a situação epidemiológica do Covid-19 no estado de Sergipe em 2021. Trata-se de um estudo ecológico sobre os casos de mortalidade por Covid-19 no ano de 2021. Os dados foram retirados na base de dados Covid-19 de Sergipe, disponível pela Secretaria Estadual de Saúde, e as variáveis foram dia, mês, óbitos e casos. No estado foram notificados 162.698 casos por Covid-19
e 3.454 óbitos. A média diária de casos e mortalidade foi de 730 e 16, respectivamente. Em maio, houve uma predominância com 21,7% de casos, seguido de abril com 16,7%. Para concluir, o estudo destaca a importância da atuação conjunta do governo, autoridades em saúde e comunidade para reduzir a disseminação do vírus. Essas são as referências do trabalho e muito obrigada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juliana de Souza Lima Coutinho, eu sou enfermeira e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Teleconsulta de Enfermagem na Saúde do Idoso, um relato de experiência. A teleconsulta, a telesaúde, são práticas relacionadas à assistência à saúde e à prestação de serviços de saúde à distância, realizados por meio do auxílio das tecnologias de informação e comunicação, dos meios eletrônicos. Dentro da telesaúde, nós temos vários segmentos, como a telemedicina e a teleenfermagem, que utiliza aí as telecomunicações para o desenvolvimento da nossa prática como enfermeiros. É uma maneira de disseminar o nosso conhecimento e os nossos cuidados, além das barreiras físicas de distância, de distanciamento. E os nossos cuidados de enfermagem, eles não podem realmente deixar de acontecer por conta do distanciamento físico. E aí, na pandemia do Covid-19, a partir do final de 2019, e que cresceu, aumentou bastante, em 2020 nós tivemos aí, a grande necessidade do distanciamento social que impossibilitou por várias vezes as consultas presenciais e veio o crescimento dessa frente do teleatendimento, da telesaúde, teleenfermagem e, no caso de hoje, nós vamos falar da teleconsulta de enfermagem. Então, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência da nossa realização das teleconsultas de enfermagem no âmbito da saúde do idoso. A metodologia do nosso resumo, do nosso estudo, é o relato de experiência, e nós vamos falar sobre teleconsultas que foram realizadas entre os meses de abril e agosto do ano de 2020. O público-alvo das nossas teleconsultas foram relacionados à saúde do idoso, especificamente os idosos, os próprios idosos, onde foram realizados atendimentos diretos, consultas voltadas para mudanças de hábitos e principalmente relacionadas às grandes síndromes geriátricas, com abordagem associada à avaliação multidimensional do idoso e à prescrição de cuidados. Também, o público-alvo foi também os cuidadores ou familiares desses idosos, através do atendimento indireto, com atendimento voltado à capacitação desses cuidadores, desses familiares para o dia a dia desses idosos, tanto através das orientações educativas, quanto pequenos treinamentos de cuidados com os vídeos demonstrativos. Para a consulta, realização da consulta em si, nós utilizamos por base o processo de enfermagem baseado nas 5 etapas do processo para sistematização da assistência, que foram a coleta de dados, que foi realizada através do Google Meet, que foi a nossa ferramenta de comunicação, e nós realizamos a construção de um instrumento para essa coleta baseado no IVCF-20. Para essa etapa, eram gastos aproximados 20 minutos. Na segunda etapa, que é a etapa do diagnóstico de enfermagem, foi realizado simultânea a coleta de dados, através da taxonomia NANDA. Então, foram elencados diagnósticos da NANDA relacionados com a própria coleta de dados. Essa etapa durava aproximadamente 5 minutos. Na terceira etapa, o planejamento era realizado simultânea a identificação dos problemas, onde eram elencados de 1 a 3 diagnósticos prioritários e um deles seria o foco da nossa intervenção educativa. Então, esse planejamento era muito rápido durante a própria consulta para elencar qual desses diagnósticos seriam realizados as nossas orientações. Essa etapa durava aproximadamente 5 minutos. Na quarta etapa de intervenção, talvez a etapa mais importante nas nossas teleconsultas, era um tempo onde eram realizadas as orientações e a educação em saúde
relacionados aos diagnósticos de enfermagem identificados. Eram elaborados planos de cuidados e as prescrições para esses pacientes e familiares. Tempo estimado de 20 minutos. E a quinta etapa de avaliação, era realizada através de um ajuste no fim da consulta, confirmando com o paciente todas as informações, e avaliação na consulta de retorno, programado no fim da consulta. Então, como conclusão, a teleconsulta de enfermagem ela foi muito útil no tempo da pandemia de Covid, e a partir de agora ela tem um grande espaço aí para crescer e se solidificar como um novo âmbito também dos atendimentos de enfermagem. Muito obrigada. Olá, meu nome é Cassie e irei apresentar o trabalho intitulado de Treinamento acerca da capacitação para o manejo da terapia nutricional parenteral domiciliar, avaliação dos familiares cuidadores. Os integrantes foram Caroline Soares Rodrigues, Felipe Leonardo Rigo, eu, Kessia de Tavares Silva, Mércia Beatriz Martins Silva, Carolina Henriques Gomes Miranda e Thaís Pereira Lopes de Souza. Os cuidados relacionados à nutrição parenteral em domicílio é algo complexo e requer dos familiares um treinamento prévio. Como objetivo, tivemos descrever a avaliação do treinamento para o manejo da nutrição parenteral. Foi um estudo quantitativo realizado com 7 familiares de crianças internadas em uma unidade de cuidados paliativos em Belo Horizonte no ano de 2021. Foram realizadas perguntas utilizando a escala de concordância Likert, e esse estudo foi aprovado pela CAI. Nos resultados, nós tivemos que os profissionais foram claros e objetivos quanto à instalação e preparo da nutrição parenteral. 2 familiares concordaram e 5 concordaram totalmente. Quanto à troca de curativo do catéter central, 6 concordaram totalmente. Quanto à heparinização do catéter, 7 concordaram totalmente. Quanto ao tempo de treinamento ser suficiente, 2 concordaram e 5 concordaram totalmente. Se o familiar se sentia seguro e apto para assumir os cuidados em domicílio, 2 concordaram e 5 concordaram totalmente. Então, nós concluímos que é imperativo a realização prévia de treinamento dos familiares cuidadores para que haja segurança na deshospitalização da criança. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juliana de Souza Lima Coutinho, eu sou enfermeira e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Utilização da Hipodermólise em Pacientes em Cuidados Paliativos, uma revisão de literatura. A hipodermólise é uma via de administração de medicamentos e fluidos no tecido subcutâneo. Dentre as principais indicações, a gente tem a indisponibilidade da via oral e a dificuldade na obtenção de acesso venoso periférico. Então, ela evita que esse paciente seja submetido a múltiplas tentativas de punção. Por quê? Diferente do acesso venoso, onde precisa acertar e canular uma veia, na hipodermólise a gente pega no tecido subcutâneo. Então, uma única punção é o bastante para que eu consiga posicionar a minha agulha no local correto. Essa via de administração, ela não é indicada para situações de emergência, onde eu preciso que o medicamento faça efeito muito rápido, como adrenalina em uma situação de PCR, ou uma reposição volêmica em caso de choque. Nesses casos, ela não é recomendada. A indicação clínica é para utilização, principalmente para hidratação e para administração de medicamentos sintomáticos, para controle de sintomas. Por conta disso, a hipodermólise frequentemente está associada a pacientes idosos ou a pacientes sob cuidados paliativos, onde a principal demanda vai ser a administração de medicamentos para o controle de sintomas desconfortáveis. O objetivo do nosso estudo foi realizar uma revisão sobre a utilização da hipodermólise nesses pacientes em cuidados paliativos. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, e a nossa busca foi realizada na BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, no mês de agosto de 2021. Para a busca, foi utilizado 2 termos, 2 descritores, que foram hipodermólise e cuidados paliativos, e eles foram combinados através do método Booleano com o denominador END, para a formação da nossa estratégia de busca. Como resultados, foram selecionados 5 artigos para compor a discussão desse estudo. E aí nós tivemos
a maioria dos artigos, né, falando sobre os benefícios da hipodermólise e que, apesar desses benefícios, ainda é vista uma baixa adesão ao uso dessa via, tanto por baixa difusão dessa técnica, principalmente no meio acadêmico. Mostrando isso, né, um dos estudos foi realizado com pacientes em cuidado paliativo, avaliando, né, a utilização da via endovenosa e da via subcutânea. E aí foi observado que a via endovenosa ela foi utilizada em 87% dos casos, em detrimento da via subcutânea em apenas 13% dos casos. Também nessa mesma linha, um outro estudo que avaliou a utilização da hipodermólise em pacientes em cuidado paliativo mostrou que a prevalência da utilização dela foi de apenas 15,8% desses pacientes com indicação. Em relação ao conhecimento dos profissionais em relação à técnica, um estudo que foi realizado tanto com médicos quanto com enfermeiros da área paliativa identificou aí relatos de insegurança com a execução e com a indicação da técnica, que foram justificados pela falta de conhecimento. E um outro estudo que foi realizado com profissionais, com acadêmicos de enfermagem do último período, identificou que desses futuros enfermeiros, apenas 44% deles conheciam a terminologia e a técnica. Acreditamos aí que esses resultados, né, poderiam ser diferentes, tendo maior utilização da técnica, caso a equipe possuísse conhecimento mais adequado, não apenas da realização da técnica em si, mas de saber as indicações, o perfil do paciente, para que, assim, evitasse sofrimento desnecessário pelas múltiplas tentativas de punção e excesso, né, de procedimentos invasivos. Então, apesar dos benefícios da hipodermólise, ainda é observada baixa adesão ao seu uso, bem como a baixa difusão da sua técnica, especialmente no meio acadêmico, e incluindo na área da enfermagem, que tem um grande potencial de indicação e de realização da hipodermólise nesses pacientes em cuidado paliativo. Obrigada. Oi. Meu nome é Kessia Carregosa e o trabalho a ser apresentado, intitulado Violência Doméstica como Fator de Risco para o Desenvolvimento de Depressão Pós-Parto, Revisão Integrativa, foi produzido por mim, por Fabiana, Milena, Stephanie e Jefferson. A violência doméstica tem sido cada vez mais associada à depressão materna, determinando repercussões sobre vários aspectos da vida da mulher, inclusive no puerpério. Com isso, este trabalho ele tem o objetivo de destacar a influência da violência doméstica como fator para desenvolvimento de depressão pós-parto. Trata-se de uma revisão integrativa, onde foram utilizadas as bases de dados PVS e Cielo, artigos originais em português e inglês, com os descritores de violência doméstica e depressão pós-parto. No total, foram selecionados 4 artigos. Com a diminuição das relações sexuais no período pós-parto, devido a diversas razões, há a possibilidade de violência doméstica, sendo esta responsável por danos físicos e ou psicológicos que podem contribuir ainda mais para a depressão pós-parto, gerando tristeza e desligamento emocional com o bebê, capaz de impactar negativamente em sua saúde e ou segurança. Com isso, entende-se que é de extrema importância a adoção de estratégias que possibilitem a identificação e a vinculação ao tratamento para a depressão nesses casos. Obrigada. Saudações a todos, eu me chamo Rebeca, sou acadêmica de enfermagem do 10º período da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras. Vou estar apresentando agora o trabalho intitulado como Violência Laboral em Tempos de Pandemia e Estratégias de Enfrentamento sob a ótica da enfermagem. Esse trabalho é composto por mim e pela enfermeira professora doutora Cláudia de Carvalho Dantas. Vale ressaltar que esse trabalho é fruto de um recorte do meu TCC intitulado como Violência Laboral contra os profissionais da equipe de enfermagem durante o período da Covid-19.
ele está inserido dentro de um grupo de pesquisa, o GPGenfo, que é Grupos de Estudo e Pesquisa em Educação, Gerência e Ética em Enfermagem. Como muito bem colocado pelos autores, a violência laboral é um problema de saúde pública que sempre esteve presente na sociedade, sendo reconhecida mundialmente como um contratempo de difícil enfrentamento, e se intensificou ainda mais no período da pandemia da Covid-19, devido à escassez de recursos materiais e humanos. Esse fato é comprovado não apenas cientificamente, como também através de noticiários, entre outros. Desta forma, traçamos como objetivo analisar as estratégias de enfrentamento adotadas por profissionais de enfermagem frente à violência laboral em tempos de pandemia. Acerca do material metodológico, essa pesquisa do tipo quanti-qualitativa, ela foi submetida ao Comitê de Ética da UF, aqui está o número do parecer. Sobre o cenário de estudo, essa pesquisa ela foi num ambiente virtual, nós utilizamos a plataforma do CNPq para detectar, rastrear os possíveis participantes e, posteriormente, nós utilizamos também o Google Forms. Participaram da pesquisa 25 enfermeiros atuantes na assistência de enfermagem durante o período da pandemia da Covid-19. E os dados eles foram coletados durante o período de 2021 e submetidos à análise estatística simples e ao processo de categorização. Acerca dos resultados, podemos visualizar que foi unânime o número dos profissionais que comunicaram a violência à chefia e outros que se ausentaram de estratégia, ou seja, não tiveram nenhum tipo de estratégia frente à violência laboral. E também outros denunciaram e solicitaram ajuda de terceiros. Trouxe para a discussão um estudo desenvolvido na Jordânia, realizado com profissionais de enfermagem, que mostrou que a maioria dessas profissionais nunca relataram um incidente de violência laboral para esse supervisor. Podemos concluir que é preocupante a falta de conhecimento de iniciativa frente às situações de violência laboral. Sugerimos a implementação de medidas que empoderem os profissionais de enfermagem a conhecer e denunciar esses casos de violência laborais. Aqui estão as referências utilizadas, o meu contato e o contato da enfermeira professora Cláudia de Carvalho Dantas, e o meu muito obrigada.